Aquela qualidade chorume que o Guia Anônima tinha quando começou, voltou, mas só para esse vídeo, porque é um vídeo curtinho e eu queria trazer essa temática toda preta que todo mundo sempre comenta. Era assim que eram os vídeos do Guia Anônima há alguns aninhos atrás. E, pô, não vem dizer que você sente falta disso, que a qualidade hoje é bem melhor. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai falar sobre a segurança de aplicativos e aplicações embarcadas. A gente vai estar falando principalmente sobre a WASP Embedded Application Security. Eu acho que é assim que se pronuncia embedded. Pode ser que eu esteja pronunciando totalmente errado, mas daí também não é muito comigo. Bem, basicamente, aplicações embarcadas são softwares que são executados dentro de dispositivos físicos, ou seja, dentro de hardwares, como por exemplo os IoTs da vida. Os IoTs são aplicações embarcadas. E se você já deu uma olhada em alguma coisa sobre isso, você sabe que os IoTs são as maiores superfícies de ataque hoje, né? Porque são normalmente dispositivos que não têm uma segurança, não têm uma questão de monitoramento também avançado nesse quesito. Alguns IoTs eles ficam jogados literalmente pelas indústrias ou até mesmo na questão do agronegócio, totalmente conectados à internet e disponíveis ao público para alguns ataques. E esses dispositivos embarcados eles podem ser utilizados em diversas vertentes, como dispositivos médicos e sistemas de automação industrial, por exemplo. Tá? E esses dispositivos eles são, como eu já disse, frequentemente vulneráveis a ataques, pois eles normalmente são projetados para serem de fácil utilização e não para serem seguros. E normalmente a gente sabe que quanto maior a segurança, mais difícil é a usabilidade, quanto mais fácil a usabilidade, menor a segurança. E quando a gente tem os dois mundos, é geralmente um projeto bem fechado. E hoje a gente vai discutir algumas dessas vulnerabilidades comuns em aplicativos embarcados e como você pode se proteger desse tipo de ataque caso seja um desenvolvedor IoT, por exemplo. As vulnerabilidades mais comuns em aplicações embarcadas são referentes à autenticidade e autorização, gerenciamento de dados, rede e firmware. E normalmente essas vulnerabilidades de autenticação e autorização, elas são relacionadas à autenticação fraca ou às vezes inexistente, podendo acessar aquela solução sem necessariamente conseguir ou precisar fazer algum tipo de login. Outra questão é a autorização adequada, quando a gente tem uma falta de configuração de permissão para o que pode-se ou não fazer depois de um login. E também a falta de controle de acesso, que normalmente é inexistente. As vulnerabilidades relacionadas a gerenciamento de dados, a gente tem o armazenamento de dados de maneira insegura, normalmente até mesmo descriptografada, uma criptografia quando existe inadequada e a falta de autenticação e autorização para acesso desses dados. Então, por exemplo, um microbanco de dados dentro de um IoT em texto puro é um problema. Nas vulnerabilidades de rede, a gente tem uma rede normalmente totalmente desprotegida, sem nenhum tipo de firewall ou algum tipo de aplicação de monitoramento e nenhum tipo de criptografia na comunicação da rede. Nenhum tipo de protocolo que criptografe a informação quando aquele IoT tem uma comunicação externa com algum servidor ou com algum sistema de gerenciamento. Então isso é bastante comum, a gente não ter nenhum tipo de criptografia nessa comunicação. Quando a gente fala de vulnerabilidade de firmware, a gente está dizendo que normalmente os firmwares eles são vulneráveis por padrão, by default, né? Sai da fábrica vulnerável. E existe uma falta de atualização de firmwares gigantesca. E isso não só para dispositivos embarcados, mas para diversos tipos de dispositivos que a gente tem no mercado, tá? Que é a falta de atualização constante de firmware. Ou seja, a fabricante ela desenvolve aquele produto, joga para o mercado e esquece de atualizar ele. E aí, quando se descobre uma vulnerabilidade para aquele dispositivo, ela ignora totalmente. Uma outra questão é a falta de controle de acesso ao firmware, ou seja, não é possível, por exemplo, que a fabricante ela faça um patch de atualização e essa atualização seja feita de maneira automatizada nos seus firmwares, também como às vezes é extremamente difícil, até mesmo localmente, fazer essa atualização de firmwares para o dispositivo.
E sim, existem algumas melhores práticas para o desenvolvimento dessas aplicações. Uma delas é a utilização da autenticação e autorização forte, ou seja, uma senha necessariamente forte, se possível até com múltiplo fator de autenticação, protegendo também os dados do usuário e usando criptografia, não fazendo com que essa comunicação ela seja limpa e muito menos que esses dados eles fiquem armazenados de maneira em texto puro dentro do seu hardware ou dentro do seu software que vai ali naquele embarcado. E é claro, a manutenção das atualizações de firmware de segurança no seu embarcado. Tá? E a OWASP, ela indica algumas ferramentas. Essas ferramentas são tanto hardwares quanto ferramentas de software que você pode estar utilizando para fazer a sua análise de segurança e verificações que podem estar te ajudando a entender as fragilidades do seu embarcado. Essas ferramentas estão aqui na tela para você dar uma olhada, ok? E além disso, existe lá na documentação da OWASP também um roadmap criado especificamente para essa parte de embarcados. Dá uma olhada lá porque vale bastante a pena, tá? Vale muito a pena você dar uma conferida nesse roadmap para você entender um pouco mais sobre isso. E segundo as melhores práticas, você pode ajudar a proteger sim esses dispositivos de ataques. E, inclusive, a Erica Strong Green fez uma palestra sobre esse assunto bem legal que está disponível lá no canal do Rafa do Hack na Web, porque ela fez essa palestra no Hack na Web Day, né, que aconteceu aí algumas semanas atrás. Então você pode dar uma olhadinha na palestra dela lá, que ela fala um pouco mais sobre isso e até mesmo de maneira mais aprofundada. Aqui eu quis ser bem resumido para te instigar também a dar uma olhada nessa documentação e conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos embarcados. Então eu prefiro que você dê uma conferida no conteúdo de pessoas que realmente entendem disso. E aí eu tenho 4 pessoas, 4 nomes para te indicar que podem te ajudar a estudar um pouco mais sobre hardware hacking, embarcados e tudo mais. A gente tem a Erica Strong Green, o Peneg, o Demetrius e o Júlio Della Flora, beleza? Mas aqui no card, eu acho que é desse lado, aqui no card eu vou estar deixando o Hack na Web Day. Eu vou tentar até deixar 1 minuto, que é a palestra da Erica, para você dar uma olhadinha e conferir esse material com um pouquinho mais de profundidade, beleza? Não se esquece de dar uma olhada aqui na descrição, porque nela a gente tem todos os nossos links, links das nossas comunidades, dos nossos cursos e de todas as nossas redes sociais. Isso é bastante importante. E se você achou esse ambiente todo aqui muito estranho, fica tranquilo que nos próximos vídeos a gente volta para o nosso cenário natural, o nosso cenário padrão, que inclusive é o cenário do vídeo anterior a esse. Eu só quis resgatar um pouquinho dessa nostalgia que é voltar para o cenário antigo do Guia Anônima, onde a gente não tinha nenhum tipo de estrutura, tá bom? Então é isso, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque pode ajudar ele a entrar nesse mundo dos embarcados. Valeu e até mais!